pessoal, tudo bem? Complementando o meu outro vídeo sobre o regime da separação total de bens e também sobre o pacto antinupcial, eu queria deixar claro o seguinte: no pacto antinupcial não são somente cláusulas relativas aos bens ou ao regime de bens que devem constar. Vocês podem fazer constar muitas outras cláusulas. Então, por exemplo, esse meu cliente perguntou: doutora, eu quero também fazer constar como que vai ficar, no caso de divórcio, a convivência com a minha cachorrinha, com a minha pet. Se vai ficar comigo, se vai ficar com a minha mulher, como que vai ser a visitação. Tudo isso eu posso constar do pacto antinupcial ou eu sou obrigado a fazer um outro instrumento? Não, você não precisa fazer uma outra escritura pública. Tá? Você pode, no próprio pacto antinupcial, nós já incluímos não só a questão do regime de bens, como também essas minúcias, essas questões relativas à gestão do seu casamento, como por exemplo, a questão da guarda e convivência com a sua cachorra, a questão de quem vai cuidar das tarefas domésticas. E no caso desse meu cliente, ele optou pela separação total de bens, e a mulher, a noiva dele, não gostou muito, porque ela falou: você ganha melhor do que eu pelo regime da separação de bens, tudo que você adquirir na constância do casamento, no caso de divórcio, vai ficar para você, e o que eu adquirir vai ser menos coisas, vai ficar para mim. Eu quero então, já que eu vou estar abrindo, porque eles vão viajar, então ela vai estar abrindo mão da carreira dela. O que a gente, como advogado, nesse caso, nós como advogados indicamos? Indicamos para que seja prevista, então, uma indenização, considerando-se os anos em que a pessoa ficou casada. Então, por exemplo, isso é muito comum, jogador de futebol ou pessoas que já têm um patrimônio muito grande, ou pessoas que têm uma carreira em larga evolução, que estão evoluindo muito e vão ficar mais ricos, fazer esse tipo de previsão. Não querem que haja uma comunhão de bens, mas podem fazer uma previsão de que, nesse caso, o cônjuge vai ter direito a uma indenização, considerando-se os anos. Então, por exemplo, como a gente vê muito jogador de futebol, tantos milhões de reais, caso a cônjuge, muitas vezes são pessoas atrizes ou modelos, ficarem com eles por 5 anos. E esse valor vai aumentando conforme a quantidade de anos. Portanto, o pacto antinupcial, isso que vocês têm que ter em mente, é um instrumento extremamente útil e muito interessante para a previsão de toda e qualquer coisa, tá bom? Relativo ao casamento. Um abraço para vocês.